Olá, hoje nós estamos aqui para mais um episódio do Quem Pode Faz, podcast da SEDEP Brasil. O nosso convidado de hoje é o advogado especialista em direito militar, Anderson Yukio. Tudo bem, Anderson? Como você está? Bem. Eu quero te receber com o nosso mimo aqui do podcast. Obrigado. Anderson, vamos começar falando para os nossos colegas advogados um pouco sobre o direito administrativo militar. Qual que é a visão geral dele, o que abrange, aplicando isso para a esfera civil? O direito administrativo militar, ele faz parte do direito militar. Ele é uma das intersecções que a gente tem no direito militar com o direito administrativo. O direito militar é bem amplo, ele envolve direito penal militar, direito processual militar, a previdência dos militares também está incluso, segurança pública, que é uma matéria muito correlata, Sim. Circula entre direito e segurança pública propriamente dito. Tem a questão e aí a gente tem a questão do direito administrativo, porque quando o militar não está na rua, ele está respirando a administração pública, porque ele vai representar o Estado perante seus próprios profissionais, perante seus próprios parceiros de farda. Então o direito administrativo vai regulamentar, na esfera militar, as promoções dos militares, quando eles vão para a reforma, quando eles vão para a reserva, qual é a remuneração. Então, entre outros vai regular a vida toda dele. Vai regular a vida toda. Inclusive, instaurar processos administrativos para sanitários, né, que a gente fala dos processos médicos dos militares, que é uma esfera muito restrita, né? Tanto é que criou-se agora um quadro de oficiais médicos na PM do Mato Grosso do Sul. Então é muito importante essas questões que a gente aborda no direito administrativo militar. Interessante. E quais que são os princípios fundamentais dessa vida do militar? Os princípios, como é uma esfera muito vinculada ao direito administrativo, os militares eles têm aqueles dois princípios básicos que está no artigo 42 e o 142 da Constituição Federal, que é a hierarquia e a disciplina. Então os militares têm que seguir a hierarquia e a disciplina, certo? E na esfera administrativa, eles agregam aqueles princípios da administração pública, os 5, né, que a gente fala. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, certo? Mas aí o que a gente tem? Por conta da disciplina, a gente acaba moldando alguns princípios. Aí a legalidade tem mais força, Sim. Pela disciplina que os militares têm. Então a gente tem a legalidade com mais força e a proporcionalidade, razoabilidade para os militares acaba não tendo tanta mobilidade para tentar dar uma maleabilidade da legalidade. Porque se os militares têm que ter a disciplina pela lei, como é que a gente vai interpretar de forma proporcional a lei? Não dá, né? Fica e engessado. aí vem a questão da hierarquia, juntou tudo. Sim, inclusive, ordem dada é uma ordem cumprida. Sim. Então, se você desrespeita eu achei desproporcional, não tem. Você tem hierarquia, você tem disciplina. Óbvio, as decisões discricionárias têm que seguir a proporcionalidade, certo? Não é que a proporcionalidade e a razoabilidade vão deixar de existir. Não, elas existem. Só que elas têm um campo de atuação muito mais restrito por conta da disciplina e da hierarquia. Entendi. E como que os advogados eles podem estar preparados para lidar com esse público, né, com esse nicho de cliente? O direito administrativo militar é uma parte do direito militar em si que ele é muito pouco explorado, certo? Tanto nos cursos de... Até porque é muito especializado, né? É muito nichado. É muito nichado. Tanto que vocês, quando se procura algum curso de extensão ou algum curso de pós-graduação, 80% da grade vai ser sobre questão ou operacional ou envolvendo o direito penal militar. Sim. Então o restante, os 20%, vai ser dividido em direito administrativo e previdência, que praticamente não vai ser quase nulo. Então, muitas dessas questões é uma questão de autodidata. A pessoa vai ter que puxar muito dos conceitos, do estudo que a gente tem no direito administrativo e no direito constitucional. E muitas dessas coisas, desse desinteresse, decorre pela falta de interesse, até mesmo legislativa, de modernizar as normas militares, porque elas... São muito antigas, né? Elas advieram antes da Constituição de 88. Então, assim, trouxeram para agora, em 2023, teve uma alteração, né, uma reforma boa, mas foi uma reforma muito sucinta. Revogou todo o aparato da lei anterior.
que eram os decretos-leis 667, a Lei 6880, né, que eram as leis que regulamentavam as PMs. Mas muitas daquelas questões a gente estava em dúvida. Será que realmente ela foi recepcionada pela Constituição de 88? Porque a gente via algumas situações absurdas. Por exemplo, concorria para o posto de segundo tenente, primeiro sargento e subtenente. Mas como? Pô, não era gradual? Como é que pode uma graduação pular uma outra para conseguir chegar a um posto? Então tinha muita coisa obscura. Se realmente foi admitido ou não foi admitido na Constituição de 88. Então isso aí, por conta desse desinteresse, até mesmo dos legisladores, ficou meio nesse limbo. Porque a legislação ela vai regular o Exército, as Forças Armadas, né? E vai regular as PMs que decorrem, né, dessa legislação, né? Sim, é porque as PMs são feitas, as normas gerais, e aí inclui as promoções, já a STF já deixou bem claro isso, elas são feitas por leis gerais da PM. E a gente fica captando o que o Exército faz para poder aplicar de forma simétrica. Mas assim, os regulamentos do Exército são antigos, né? E algumas coisas são muito específicas do Exército que não dá para aplicar na polícia. Como que a gente aplica? É muito complicado. E quais que são os casos mais comuns no direito administrativo militar que ele vai ter desdobramento nas questões cíveis do militar? Olha, é muito regionalizado. Vou falar bem a verdade. Aqui em Mato Grosso do Sul. A gente está falando de Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul, por exemplo, tem a questão da Previdência, que deu muita discussão. Isso aí foi em âmbito nacional. Teve Mato Grosso, teve Santa Catarina. As questões de Mato Grosso do Sul ficam muito vinculadas às questões de promoção, seja elas aquelas regulares, né? Merecimento, antiguidade, as questões por bravura, que é muita discricionariedade dada aos oficiais, né, que vão decidir, e as questões de pensão. Essas são as questões que realmente são os gargalos dentro da PM. Óbvio, né, tem as questões que antecedem a PM que também estão vinculados. Concurso de oficiais, concurso público para soldados. Por exemplo, as questões de mulheres na PM, que isso é uma coisa que é precedido, né? Não entra no direito militar, mas interfere. Mas vai ter consequência ali, interfere na vida dos militares. Inclusive teve decisão agora que está impedindo aquela limitação de mulher, né? PMMG. Os militares de Minas Gerais tiveram concurso suspenso por conta dessa questão. Aqui em Mato Grosso do Sul chegou a ter essa discussão e ocorreu no tribunal. Não chegou a levar para o STJ nem para o STF e cortaram essa questão de limitação. Não tem mulher mais. concorre igual ao homem, pronto. Tanto é que agora, somente agora, a gente está vendo os postos mais altos sendo ocupados por mulheres do Corpo de Bombeiros. Na PM foi, acho que uns 2 ou 3 anos atrás, pela Neide, a atual subcomandante. Né? E era engraçado porque na turma da Neide, né, se eu não me engano, acho que a Neide foi a primeira ou a segunda turma, ela foi uma das últimas dentro das mulheres que entraram na PM. Então você for ver, poxa, a última, a que estava na última na antiguidade, foi a que conseguiu chegar lá. E as outras, por quê? Por que elas não conseguiram? Não conseguiram. Faltou uma rede de apoio? Será que a lei não se adaptou às mulheres? Então, faltou também aquela mentalidade, né? Que graças a Deus está mudando um pouquinho agora, né? Sim, mas até hoje a gente vê isso na PM. A PM, assim, a gente sabe que é um universo muito masculino, né? Sim. E agora que as mulheres estão até se interessando por esse ambiente, né? Mas temos as mulheres que estão lá, as pioneiras, né? As pioneiras. É engraçado que a gente fala disso, porque sempre é uma mulher que vai estar para receber na sala do comandante-geral. Quando ele vai na sala do comandante-geral, vai ser uma mulher, uma praça. Então vai ser um homem, raramente vai ser um homem. Pois é. É dispensar, né? Sim. E como que ficou aquela questão do SPS, aquele desconto da Previdência dos militares? Então, essa questão do SPS era uma questão muito controvertida, até hoje, né? É uma questão controvertida aqui em Mato Grosso do Sul. Porque o STF já tinha decidido que não poderia, em hipótese nenhuma, que a lei federal regulamentasse as alíquotas devidas para o sistema de proteção social dos militares.
Porque isso compete ao Estado. Cada Estado sabe o buraco onde ele está. Sim. Entendeu? A PM de Mato Grosso do Sul que é uma PM nova. Uma PM você vai comparar, por exemplo, com a PM do Rio Grande do Sul ou a PM de São Paulo. Tá? Entendeu? Então, não tem como você forçar que a alíquota do Sistema de Proteção Social, que é o SBS, que é o que vai regulamentar, seja o mesmo para todo mundo. E é com base nisso que o STF falou que é inconstitucional. Só que Mato Grosso do Sul estava legitimado com amicus curiae, porque isso foi proferido em uma repercussão geral. Mato Grosso do Sul entrou com embargo de declaração, sabendo já dessa decisão que era dessa inconstitucionalidade. Sim. Só que Mato Grosso do Sul foi meio controverso. Porque mesmo sabendo que a lei era inconstitucional, ele mandou uma proposta de lei baseada nessa lei inconstitucional. Então, e foi aprovada. Ou seja, Mato Grosso do Sul, através da PGE, sabia que a alíquota era inconstitucional, mas mesmo assim manda um projeto de lei para aplicar a mesma alíquota da lei, tida como inconstitucional. E aí se pergunta, é válida essa alíquota? Anderson, quais são os recursos que os colegas, que nós temos, quando a gente quer se especializar nessa área? Olha, é complicado a gente definir como que a gente tem que atuar, quais são os recursos que a gente tem disponível para a gente atuar, porque é uma questão muito particular de estado para estado. Cada estado tem uma portaria diferente, cada estado tem os decretos específicos, porque cabe a cada estado, né? Cada governador vai estipular como é que vai ser alguns procedimentos de promoção, tudo. Obviamente, as Forças Armadas, elas têm os decretos que são válidos para todo mundo. Sim. Certo? Eu fui um dia pegar o processo sanitário dos militares da aeronáutica. É horrível. 140 folhas. Falei, meu Deus, tem vários recursos ali. Então é uma questão que tem que ser autodidata. Eu fiz uma pós-graduação que realmente, isso aqui é muito específico e não aborda. Sim. Processo administrativo sanitário, né? Atestado sanitário de origem, que a gente chama, ou inquérito sanitário de origem, são palavras até para advogados incomuns. Né? Muita gente não vai saber o que é. Com certeza. Até mesmo militar não vai saber, porque isso é muito específico. Eu não conhecia como esse termo. Inclusive o militar só vai conhecer quem for os médicos em si, né? Os oficiais médicos vão conhecer o que é um atestado sanitário de origem, o inquérito sanitário de origem, a diferença entre eles. Então você tem que pegar e estudar a lei própria, né? Sentar e estudar, porque nem jurisprudência você vai conseguir direito. Então assim, a gente querendo atuar nessa área é cavar a legislação local, né? Cavar a legislação local, a legislação da força que você quer pegar, porque é uma questão muito específica e muda pouca coisa, mas muda de um estado federal ou para as Forças Armadas. As forças aqui no estado de Mato Grosso do Sul tem o inquérito sanitário e o atestado sanitário, e os dois têm o mesmo procedimento, praticamente. Na Força Aérea tem vários, na Marinha também tem vários. Então, são vários procedimentos específicos para determinadas doenças ou determinadas situações de lesão de militar, por exemplo. Também tem a sindicância. A sindicância muda de... Bastante. Tem sindicância. E dependendo da sindicância, tem uma portaria diferente para militar do estado de Mato Grosso do Sul, para Forças Armadas. E a sindicância do militar, ela é diferente da sindicância do servidor público comum? Sim, porque a sindicância do militar... ela pode virar um inquérito preparatório para um crime militar. Então, ela pode sair da sindicância e virar um processo de crime militar. A sindicância do servidor público, ela pode remeter isso para o Ministério Público. O Ministério Público pode formar um inquérito ali, ou não. Pode remeter, mas o inquérito, a sindicância militar, ela pode virar um IPM, pode virar uma ATS, uma apuração de transgressão disciplinar, uma ATD, né? Ou um inquérito de policial militar, enfim, ele pode virar uma apuração de crime em si, certo? A sindicância também pode ser para apurar ação de regresso na esfera administrativa civil, a gente propriamente dito. Sim. Por exemplo, o militar tombou a viatura por imprudência. Pode transformar, a PGE vai pagar, né, ou se sofrer algum dano contra terceiros, mas ela pode entrar, ela pode fazer um processo, uma sindicância civil e transformar isso em ação de cobrança lá na frente.
Ou Na ela... prática, eles têm feito isso? Fizeram. Só que é o seguinte, é muito estranho porque a PGE faz essas sindicâncias, mas não dá treinamento Entendi. para os militares. Então é muito contraditório, sabe? A administração, ela é omissa, mas ao mesmo tempo ela cobra, sabe? Então é muito contraditório o Eu Estado. lembro um caso, acho que foi uns 4 anos atrás, que um bombeiro tombou um caminhão ali na rotatória da Afonso Pena, naquela rotatória ali dos militares, do bombeiro. Sim. Não sei se você lembra disso. Lembro. E aí, como é que... o Código de Trânsito Brasileiro exige para viaturas especiais um curso específico. Até hoje não, pelo menos que eu saiba, não foi feito. Né? Posso estar enganado, mas não foi feito para os militares. Tanto é que vários militares dirigem viatura sem esse curso. Sim. Entendeu? Só existe a carteira B, na melhor das hipóteses. Se no concurso é exigido que é o... Para dirigir que é a carteira B. Entendeu? Agora, curso para direção perigosa, para perseguição em si, não tem. Então é complicado. Tem as sindicâncias também, por exemplo, estava falando de sindicância, tem a sindicância preparatória, por exemplo, para atos de bravura na área administrativa, né? Então eles fazem uma sindicância se todos aqueles fatos meritórios foram dignos para promoção. Mas é muito subjetivo. Entendeu? Você não sabe qual o critério para o militar receber um ato de bravura. Exato. E esse ato de bravura ele vai ter consequência na ficha dele, né? Vai, porque às vezes vira um elogio só, né? Ou vira uma promoção. Imagina você sair de primeiro sargento para virar sub, ou de sub para segundo, dependendo da situação, né? Então você acaba até ultrapassando a necessidade de fazer um curso de formação, porque você foi promovido por bravura. Você acaba fazendo depois só para regularizar a sua questão funcional. Mas que você foi promovido sem precisar de fazer um curso ou de concorrer com os outros demais, você conseguiu. Qual que é a diferença do ato de bravura pro merecimento? Ato de bravura é quando você faz toma alguma conduta que extrapola, né, o cumprimento do dever legal. Então você extrapola o cumprimento do dever legal e acaba sendo condecorado com isso. Exemplo, o mais comum: militar ou policial militar exercer a função de bombeiro, salvamento aquático, por exemplo, em rio, certo? Ou o militar resgatar, e aconteceu isso já uma vez, de não ter viaturas do corpo de bombeiros, a polícia militar ir até um caminhão que estava tombado para socorrer um caminhoneiro que estava sendo picado por abelhas. Isso é função de corpo de bombeiros, se resgatar Só que nem toda localidade tem corpo de bombeiros. Exato. Né? E com aparelho próprio, né? Com aquelas fumaças para tentar conseguir espantar as abelhas e resgatar. Não foram os militares sem nenhum equipamento. Nesses casos, são devidos à promoção por ato de bravura. Eles se arriscaram para isso também. Se arriscaram, certo? Há casos que a gente, de cunho duvidoso, a gente fica até falando, será que realmente era bravura? Ou de perseguição. Puxa, isso aqui era para ter sido bravura. E acontece. Porque não tem critério. Não tem critério. Teve salvamento aquático de piscina. Falei, poxa, piscina, né? Teve militar, esse do corpo de bombeiro, esse das abelhas, os militares quase que não foram promovidos porque foi por maioria. Falei, cara, como? Né? E não tem um banco de jurisprudência, entre aspas, dos conselhos especiais que decidem esses atos de bravura. Então não tem como a gente ter parâmetro. Não tem parâmetro. Então é muito complicado esse subjetivismo que a gente tem dentro porque se fosse um processo penal militar, a gente tem uma vara especializada, né, do direito militar. Então a gente tem como buscar jurisprudência. Agora, jurisprudência administrativa, não temos. Não temos, e eu quero ver a PGE deixar. E porque na esfera do servidor comum, a gente vai ter alguma coisa no Tribunal de Contas, vai ter alguma coisa por ali, né? Mas também não é tanto assim. E o Tribunal de Contas é só para penalizar, né? Agora, para a jurisprudência, para beneficiar, a gente não vai ter. Difícil. É difícil. E os servidores civis não tem promoção, até alguns, poucos, promoção por bravura. Não tem. Vai ser militar. Vai ser militar. Talvez teria só policial civil, talvez, não lembro. Policial civil tem. Policial civil, sim. Tem. Ou guarda municipal também talvez tenha. Pode ser que tenha, mas aí a legislação é municipal, né? Sim. E o guarda municipal, ele entra nessa questão do militarismo? Não.
Não deveria, mas estão entrando, né? Não deveria, mas estão entrando. Guarda municipal são responsáveis, obviamente, pelo patrimônio municipal. Sim. Só que veio uma legislação regulamentando os guardas municipais e deram atribuições que, teoricamente, não correspondem às limitações da Constituição. Não foi, aparentemente, entrado com nenhuma ação direta de inconstitucionalidade e está sendo aplicada. Por exemplo, a gente vê guardas municipais tomando a iniciativa, que é da Polícia Militar, para caso de violência doméstica. Óbvio, né? Toda ajuda é bem-vinda. Claro. Né? Mas a gente percebe que está tendo um pouco de perda de espaço pelos guardas municipais, que muitas das vezes estão despreparados para esse tipo de conduta. Não raras vezes a gente vê guardas municipais, homens, por exemplo, fazendo policiamento extensivo e revistando mulheres. Não dá. Não tem como. Mas a gente vê essa falta de preparo. Entendi. Anderson, como você vê as perspectivas de evolução do direito administrativo militar? Os militares recentemente tiveram muito um destaque muito grande. Muitos militares entraram no legislativo e pouco tempo atrás estavam também no Poder Executivo. Talvez isso tenha dado alguma oxigenação para dar uma ênfase na legislação militar. Eu falo isso porque acredito que tenha desengavetado a Lei 14.751 de 2023. Estava anos parado na gaveta essa reforma. E aí melhorou, né, entre aspas, porque foi uma lei bem genérica, né, revogou vários dispositivos da 667, do Decreto-Lei 667, regulamentando e modificando praticamente algumas questões que a gente tinha de caráter duvidoso no âmbito constitucional ali. Então, essa mudança de ares legislativos acabou influenciando e pode ser, assim, acredito eu, que haja uma evolução maior nessas questões de direito administrativo. Houve muita mudança, pelo menos comportamental, aqui em Mato Grosso do Sul, porque a gente não via, por exemplo, militares entrando com ação antes de 2002. Sim. Antes de 2002 era muito difícil militar entrando com ação, até porque tinha uma perseguição contra eles para quem entrava. Sim. 2002 para frente, aí eu falo que foram os militares que tiveram coragem para entrar no Poder Judiciário, mudou muito. Agora os militares não têm mais medo de entrar no Poder Judiciário e pedir os seus direitos. Até porque eles são mais conhecedores do direito agora. E agora com esse, acho que foi o último concurso, foi o primeiro também que o praça entra com nível superior, né? Sim. E isso também vai trazer uma oxigenação de mentalidade, talvez, dos praças, né? Oxigenação de mentalidade e obrigando os advogados se especializarem na área administrativa militar, porque boa parte dessas indagações, desses oficiais, tem a ver com o dia a dia deles. Então, não tem a ver muito com o direito penal. Sim. Entendeu? Então houve essa oxigenação, está tendo essa oxigenação deles, né? Eles querem ver, eles estudaram para fazer esse concurso, está sendo muito bem concorrido. Então eles querem ter uma remuneração justa, eles querem ter as suas promoções justas. E quem está lá hoje na diretoria, né, os comandantes gerais, os subcomandantes, entraram numa época em que quem entrava no oficialato eram os que conheciam a lei. Hoje não. Né? Hoje a gente vê que todo mundo sabe a lei. Sim. Então, assim, muito mais. Antigamente era privilégio de poucos, né? Privilégio de poucos. Então, muita gente conhece a lei. E aí vai sendo obrigado que tem essa oxigenação. E tanto é por isso, só fazendo um parênteses que eu lembrei de um caso, que mudou a lei de Mato Grosso do Sul, se não me engano, em 2014, exigindo que para as promoções de segundo e primeiro sargento tivesse pelo menos o grau superior, o ensino superior. Só que quando eles entraram não precisava. Na época, em 2000, estou falando de 2014, eles entraram em 95, 92, poucos conseguiam terminar o ensino superior. Sim. Agora estão exigindo que esses militares que já estão em terceiro e segundo, para ser promovidos de uma hora para outra, façam um EJA para conseguir ser promovidos, eu acho muito injusto. Sim, porque eles já estão ali, né? Sim. Agora até, antigamente o oficial ele fazia um curso que era equivalente ao superior, é isso? Sim. Me corrija se eu estou falando besteira, tá? Não, tinha. Hoje o oficial ele já tem que entrar formado em direito. Sim, exato.
para ver mais direito no curso. Para mais direito no curso. Para daí ver o direito especializado. Sim. Mas talvez nem tanto. Mas tem um direito especializado, mas a gente fica naquele meio termo. Porque eles vão se aperfeiçoando no dia a dia também. Também, bastante. E me fala uma coisa, pra gente finalizar, me compartilha um exemplo de um caso seu que o direito administrativo militar teve os reflexos dele no cível do teu cliente. Teve um caso de um militar, é até engraçado, porque ele entrou no curso de formação de soldados. Isso foi em 98. Só que durante o curso de formação de soldados, ele sofreu um acidente. Ele bateu as costas. Essa é uma questão que eu sempre falo dos cursos de formação. Bateu as costas. E, inclusive, na foto de que eles estavam ali, né? Tiraram uma foto, ele estava com aquele protetor cervical. Ele correu, abriram um processo sanitário de origem, né? Para apurar em que condições que aconteceu esse acidente. Isso está tudo publicado no BCG. Só que ele passou toda a vida funcional dele, formou tudo bonitinho, e dava uma GISO, que a gente chama de Junta de Inspeção de Saúde Ordinária, para falar que ele estava com dores na coluna e tal. Aí ele ficava de licença. Né? Isso foi, ao decorrer do tempo, foi aumentando essas GISOs. Aí, certo dia, estava aguentando mais, ele pediu para verificar sua incapacidade definitiva. Sim. Certo? Mas como é que a gente ia conseguir provar que essa dor nas costas, depois de passado de 20 anos, tinha a ver com um curso de formação? Aí ele deu sorte, porque a policlínica não tinha fechado aquele processo, que já deveria ter fechado faz horas, mas eles abriram e nunca fecharam. E todos esses atestados acabaram servindo para instruir esse atestado que tinha aberto em 98. Então ele conseguiu, acabou sendo ineficiente, mas acabou sendo efetiva para ele. Esse erro administrativo, essa morosidade administrativa acabou favorecendo esse militar, porque apesar dele ter passado toda a vida funcional, a mesma lesão era a que correspondia a lesão que aconteceu no curso de formação. E foi se agravando. Até que ele não conseguia trabalhar em nenhuma função mais. Aí ele foi reformado, né, recebendo a remuneração como se fosse primeiro-tenente. Ele era subtenente. Então ele ganhou 2 postos acima. 2 postos, entendi. Anderson, quero te agradecer pela participação. Eu acho que o pessoal vai gostar muito desse assunto. E, pessoal, vocês se inscrevam no canal, curtam, compartilhem. Se tiver dúvidas quanto ao assunto que a gente tratou aqui hoje, deixa nos comentários, tá? E também sugestões dos próximos temas que vocês querem ver aqui. Até mais!